Meu compadre, senta aí e escuta com atenção, porque essa história que eu vou te contar não é invenção de mente cansada de estrada, não. Aconteceu de verdade com um rapaz lá das bandas do Distrito Federal. E até hoje ele não sabe explicar tudo o que viu e sentiu. Pois bem, esse moço desde pequeno já via coisa que não era desse mundo. Mas achava normal, saca? Via gente passando na rua, acenava, conversava com senhoras que ninguém mais enxergava. E a mãe dele dizia: "Menino, aqui não tem ninguém." Ele, na inocência, achava que era só gente distraída. Só que não era. As coisas começaram a mudar de figura mesmo quando ele completou 17 anos. Um certo dia, recebeu uma ligação inesperada. Era a mãe de um velho amigo de infância, o Tônio. Ou melhor, era a mãe do Tônio, porque ela ligou para dizer que o menino tinha morrido. Tônio foi o melhor amigo desse rapaz durante anos. Moravam lado a lado, brincavam todo dia, jogavam bola, soltavam pipa, essas coisas de moleque. Só que com o tempo, a família do nosso protagonista se mudou por conta de trabalho do pai. E aí, meu amigo, a distância foi esfriando tudo. As visitas ficaram raras, os telefonemas escassos. Quando a mãe do Tônio ligou, ele nem reconheceu a voz. Mas quando ela deu a notícia, rapaz, o mundo dele desabou. O Tônio tinha sofrido um acidente. E o mais estranho é que, antes de morrer, ele deixou uma folha cheia de rabiscos, só com o nome do nosso protagonista escrito várias vezes. Aquilo ali arrepiou até o último fio de cabelo do moço. Com o coração apertado, ele decidiu ir ao velório do amigo. Mesmo menor de idade, insistiu para ir sozinho. Os pais ficaram receosos, mas acabaram deixando. Levaram ele até a rodoviária e ele embarcou num ônibus noturno rumo à cidade onde Tônio morava. Agora escuta isso. Na metade da viagem, enquanto todo mundo roncava de sono, ele olhava pela janela da estrada, meio sem conseguir dormir. E foi aí que viu um vulto caminhando sozinho no acostamento. Um rapaz jovem, indo na direção contrária. Achou estranho, mas podia ser alguém voltando da reza ou coisa parecida. Mas não parou por aí. Pouco depois, viu um grupo de pessoas andando pela estrada. Iam devagar, quase em fila. Pareciam fazer uma reza, cabeça baixa, passos lentos. O motorista até diminuiu a marcha. Eles nem olharam para o ônibus. Foi quando, do nada, todo aquele grupo parou. E ao mesmo tempo viraram todos na direção dele. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Os rostos estavam escuros demais para ver direito. Mas o olhar dava medo. E aí, um a um, começaram a sumir, como se evaporassem no ar. Sem reação, ele olhou em volta. O passageiro do lado dormia, os outros nem se mexiam. Tentou falar, perguntar se mais alguém viu aquilo. Mas ninguém. O ônibus seguiu viagem como se nada tivesse acontecido. Ele tentou dormir, mas as imagens não saíam da cabeça. E foi então que começou a ouvir alguém chamando o nome dele, baixinho, de dentro do ônibus. Acordou assustado, olhou ao redor, todo mundo dormindo. Até que viu um rapaz saindo da cabine do motorista. Veio andando pelo corredor, passou por ele e sumiu no fundo do ônibus. Ninguém mais viu, só ele. Chegou na rodoviária de manhã, virado, com o coração disparado. O tio já esperava ele por lá. Foram direto para a funerária. Lá chegando, o ambiente já era pesado. Luz fraca, cheiro de flor, aquele silêncio que aperta o peito. Ele subiu até a sala do velório e, de cara, já sentiu o ambiente mais frio que o normal. Mas tentou manter a calma. Sentou num sofá esperando algum parente para dar os pêsames. Aí viu um rapaz parado ao lado do caixão. Não reconheceu de imediato, mas tinha algo nele que incomodava. Olhar fixo, pele muito branca, cabelo escuro penteado para trás, lembrava alguém. E então o tal rapaz virou para ele. O choque foi imediato. O rosto era o do Tônio. Mas como, meu Deus do céu? Tônio estava no caixão. Como podia estar ali de pé, olhando direto para ele? Mudou de lugar. Quando olhou de novo, o rapaz já não estava mais lá. Achou que estava ficando maluco. Mas aí veio aquele vento gelado de novo, como se algo invisível passasse por ele. As flores nem se mexeram.
mas o frio gelou as mãos, arrepiou o corpo inteiro. Ele teve a sensação de que alguém tinha sentado ao lado dele, mas não havia ninguém. Só o som de uma respiração, pesada, do lado. E foi aí que ele ouviu a voz do Tônio, chamando ele pelo nome. Depois de ouvir aquela voz, rapaz, o sangue dele quase virou gelo. Era a voz do Tônio, não tinha dúvida. Aquela mesma voz de quando brincavam no quintal, subiam em árvore, corriam na chuva. Mas agora saía de dentro de uma sala de velório escura, fria, com cheiro de flor morta. Assustado, ele saiu de onde estava e foi para o saguão principal da funerária. Lá tinha mais luz, mais gente, mais barulho, e ainda assim, o medo não passava. Enquanto tentava recuperar o fôlego, viu o mesmo rapaz, aquele que parecia com o Tônio, saindo pela porta da sala e indo em direção aos banheiros. O rosto dele, agora com mais luz, era igualzinho ao do amigo de infância. Nosso protagonista travou. Tinha vontade de sair correndo, pedir ajuda, esquecer tudo. Mas também queria entender. Queria saber se era mesmo ele, ou se era sua mente pregando peças. Tomou coragem, levantou devagar e foi atrás. Quando chegou na entrada dos banheiros, parou. O lugar estava vazio, silêncio puro. De um lado, o impulso de fugir. Do outro, a curiosidade que ardia no peito. Respirou fundo e entrou. Lá dentro, o frio era ainda mais intenso. Havia 4 portas de cubículos fechadas. Ele se abaixou devagar e olhou por debaixo das frestas. Os 3 primeiros estavam vazios. No quarto, viu 2 pés parados, imóveis. O suor escorreu da testa na hora. As mãos começaram a tremer. Ele foi até a pia, abriu a torneira, jogou água no rosto. Tentava se acalmar, mas o medo não deixava. E foi nesse momento que ouviu de novo. "Você ainda está aí?" A voz era grave, conhecida, e ecoava ali dentro. Era o Tônio. Não dava para duvidar. Ele tentou responder, mas a garganta parecia amarrada. Limpou a voz, pigarreou e perguntou baixinho: "É você, Tô?" Silêncio. O banheiro ficou pesado. Aquele silêncio que parece que o tempo parou. O coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. Ele queria fugir, mas não conseguia mover as pernas. Estava preso entre o medo e a vontade de entender. Então, a porta do último cubículo começou a se abrir. Devagar, com um rangido que parecia vir do fundo da alma. Foi nessa hora que ele não aguentou mais. Correu para o corredor e dali para a sala principal. Tentou disfarçar o desespero andando devagar, olhando para trás o tempo todo. Esperava ver Tônio surgindo atrás dele. E o pior, queria e não queria ao mesmo tempo. Foi quando esbarrou em alguém, a mãe do Tônio. Ela percebeu na hora o estado dele. Perguntou o que estava acontecendo, se ele estava bem. Ele negou, disse que era só emoção, mas por dentro estava se despedaçando. Ela o levou até um dos sofás, pegou na mão dele e disse que depois do funeral queria conversar, que tinha algo para mostrar, mas só depois, quando tudo acalmasse. Ele assentiu. E ficaram ali conversando, relembrando o Tônio criança, os dias felizes, os causos da infância. Mas mesmo com a conversa leve, ele notava que ela olhava para os lados com frequência, como se sentisse algo também. Depois de um tempo, ela se levantou para resolver coisas do velório. Ele ficou sozinho no saguão, evitando voltar para a sala principal. Não queria mais ver o corpo, nem tomar café ou água. Evitou até ir no banheiro de novo. Preferia segurar. Durante o enterro, tudo correu como se fosse normal. As pessoas chorando, os abraços, as flores, os discursos. Mas ele se sentia desconectado. Não era só luto. Era como se a alma dele soubesse que algo ainda estava por acontecer. No dia seguinte, ele foi à casa do Tônio, como combinado. A mãe dele o recebeu com carinho. Ofereceu café, pão de queijo, mas ele recusou. Disse que só queria ver o que ela queria mostrar. Subiram juntos para o quarto do Tônio. E, meu amigo, aí a coisa desandou. O quarto parecia saído de um filme de terror. As paredes estavam cobertas por rabiscos escuros, desenhos demoníacos, símbolos que ele nunca tinha visto. No meio do chão, um pentagrama. E ao redor,
velas gastas, objetos esquisitos, imagens distorcidas. Havia até um altar com uma figura esquelética, uma Santa Morte. Mas não era aquela com flores e incenso. Era algo sombrio, sinistro. No meio do altar, fotos de várias pessoas, e uma delas era a dele, isso mesmo. A foto do nosso protagonista, no meio daquele altar, ao lado de outros rostos desconhecidos, exceto por uma amiga em comum dos tempos de infância. Ele ficou sem ar. Perguntou à mãe do Tônio o que aquilo significava, e ela, com os olhos marejados, disse que não sabia. Que o filho mudou muito depois que ele foi embora da cidade. Que ficou calado, frio, solitário. Que nunca mais foi o mesmo. Ela esperava que ele pudesse explicar, mas ele só conseguia pensar numa coisa. Tônio se envolveu com coisa errada, coisa pesada, coisa do além. E talvez por isso ele ainda estivesse por aqui. A mãe dele então falou o que doeu mais de ouvir. Disse que sentia que o Tônio ainda estava ali, que não tinha conseguido ir embora, que a alma dele estava presa. Ele quis ajudar, quis dizer que faria alguma coisa, mas era mentira. Ele não sabia o que fazer, não sabia nem como reagir. A verdade é que, por mais que sentisse culpa, o medo falava mais alto. Na hora de sair do quarto, ainda viu algo que gelou o sangue. Uma sombra, rápida, passando perto da parede. Ele preferiu fingir que não viu. A dor da mãe já era grande demais. E ele só queria ir embora. O rapaz saiu da casa do Tônio com o peito apertado, a cabeça cheia e a alma pesada como chumbo. Tava difícil até respirar direito. A sensação de que tinha algo grudado nele era forte, como se o espírito do amigo tivesse voltado junto, ali, colado nas costas dele. Ele dormiu mal naquela noite. Cada barulho da casa do tio fazia ele pular da cama. O vento batendo na janela, o relógio marcando as horas, até o barulho do frigobar parecia sussurro. E os sonhos? Os sonhos foram piores que qualquer coisa. Sonhou com o banheiro da funerária, com a porta se abrindo devagar e a figura do Tônio surgindo atrás. Sonhou com o altar cheio de velas tremulando e aquela santa caveira sorrindo para ele. Mas o pior foi o reflexo. No sonho, ele olhava no espelho e via o Tônio no lugar dele. Acordou suado, tremendo. Mal viu o dia amanhecer. Levantou, tomou um banho rápido e se despediu do tio com desculpas. Disse que precisava pegar o ônibus de volta cedo. Queria sair dali o quanto antes. Não queria mais ficar naquela cidade. Na rodoviária, comprou passagem para o primeiro ônibus de dia. Dessa vez nada de viajar de noite. Não queria mais encarar estrada escura, nem espírito aparecendo na beirada do acostamento. Mas olha, mesmo de dia, a viagem não foi tranquila. Logo nas primeiras horas de estrada, ele sentiu aquele arrepio na nuca, a sensação de que alguém o observava. Olhou para os lados, para os passageiros, para o corredor. Tudo parecia normal, mas por dentro, ele sabia. Tinha algo errado. De repente, numa curva da rodovia, viu outra vez. Na beira da estrada, lá estavam eles. Os mesmos peregrinos, marchando devagar, cabeça baixa, passos curtos. A diferença? Agora era pleno sol. E mesmo assim, tinham aquele brilho estranho como se estivessem envoltos numa névoa invisível. O motorista nem desacelerou. Passou por eles como se nem visse. E ele entendeu. Mais uma vez, só ele conseguia ver. Mas aí uma coisa aconteceu que ele nunca ia esquecer. Um dos peregrinos levantou a cabeça. E era o Tônio. Sem expressão, com os olhos fundos, pele mais branca que cal, ele virou devagar e encarou o ônibus. Parecia olhar direto para ele, mesmo com a distância e o vidro sujo. O coração disparou. Ele se levantou, encostou na janela, colou o rosto no vidro. Mas o grupo já não estava mais lá. Sumiram de novo, como se nunca tivessem existido. Ele sentou, ofegante. As mãos tremiam. Um senhor do lado perguntou se ele estava passando mal. Ele só balançou a cabeça, dizendo que estava tudo bem. Mentira, não estava nada bem. O resto da viagem passou num silêncio estranho. As horas pareciam arrastadas. Ele já nem via mais a paisagem,
Só ficava com os olhos parados, lembrando de tudo. Do altar, do reflexo, da voz do Tônio, das palavras que ele disse no banheiro. Eu precisava te ver. Por quê? Essa pergunta ficou martelando na cabeça dele até chegar em casa. E aí veio a última gota. Quando entrou no quarto, já era fim de tarde. O sol batia fraquinho pela janela. Ele colocou a mochila no chão, tirou os tênis, deitou na cama, querendo descansar um pouco. Mas ao se virar para o lado, viu algo que congelou até os ossos. Na parede, bem acima da escrivaninha, havia uma marca. Uma marca parecida com aquelas que ele tinha visto no quarto do Tônio. Um símbolo estranho desenhado com algo escuro. E mais, logo abaixo, preso com uma tachinha, estava um papel dobrado. Com a mão tremendo, ele puxou o papel, abriu devagar. Era a mesma folha que a mãe do Tônio tinha mencionado, cheia de nomes rabiscados. E entre eles o dele, escrito várias vezes, como se alguém tivesse ficado horas ali, repetindo. Uma caligrafia trêmula, irregular, como se tivesse sido feita por uma mão desesperada. O pavor tomou conta. Ele correu até a sala, chamou a mãe, mostrou o papel e perguntou se ela tinha colocado aquilo ali. Ela negou. Disse que não sabia de nada. O pai veio ver também, ficou bravo, achando que era brincadeira de mau gosto. Mas ele sabia. Sabia que aquilo não era pegadinha. Naquela noite, dormiu com o quarto trancado e a luz acesa. A cada rangido da madeira, a cada sombra projetada na parede, o coração pulava. E foi nessa madrugada que aconteceu o pior. Ele ouviu passos. Sim, passos no corredor da casa. Leves, lentos. O som da madeira rangendo sob pés invisíveis. Primeiro, achou que fosse o pai ou a mãe indo até a cozinha. Mas aí percebeu que os passos pararam, bem na porta dele. Ele prendeu a respiração. Não ousou se mexer. E então, ouviu a voz. Abre, eu sei que você está aí. Era ele, Tônio. A voz não era mais calma nem familiar. Era uma voz arrastada, cheia de dor, de angústia. Uma voz que carregava peso de outro mundo. Ele ficou imóvel, olhos arregalados, suando frio. A mão segurando o lençol com força, como se aquilo pudesse protegê-lo de um fantasma. A maçaneta girou devagar. Não abriu porque estava trancada, mas girou, como se alguém tentasse com calma entrar. E então, silêncio. Total. Os passos recuaram, devagar, até sumirem. Ele ficou acordado o resto da madrugada. Não quis nem piscar. No outro dia, desceu as escadas com olheiras fundas e o coração batendo fora do ritmo. Tentou falar com os pais, contar o que estava acontecendo, mas ninguém acreditava. Achavam que era estresse, cansaço, invenção. Mas ele sabia. Sabia que o Tônio estava ali. E queria algo. No dia seguinte, o rapaz resolveu que não dava mais para continuar daquele jeito. Dormindo mal, ouvindo vozes, vendo vultos, sentindo frio em pleno sol quente do Distrito Federal. Ele precisava entender o que o Tônio queria. E mais, precisava se livrar daquilo que parecia ter voltado grudado nele, como uma sombra que não largava o pé. Então, num impulso de coragem misturado com desespero, ele pegou o rosário que a mãe tinha dado, aquele que ela dizia para usar quando visse alguma coisa, e foi até uma igreja do bairro, uma igreja antiga, pequenininha, mas com um clima que ele sentia ser seguro. Entrou, fez o sinal da cruz meio torto e se sentou num dos bancos do fundo. O lugar estava vazio, só o som da brisa entrando pelas frestas e o chiado dos pássaros lá fora. Ficou em silêncio por uns minutos pensando em tudo que tinha vivido. Então, baixinho, começou a rezar. Não uma reza decorada, daquelas de catecismo, foi mais como uma conversa. Falou com Deus, falou com Tônio, falou consigo mesmo. Pediu paz para o espírito do amigo, pediu força para seguir em frente e, no fundo, pediu perdão, mesmo sem saber se tinha culpa de algo. E foi nesse momento que sentiu uma presença ao lado. Não viu ninguém chegar, não ouviu passos, mas soube que não estava mais sozinho. Virou o rosto devagar e lá estava ele, Tônio, sentado no banco ao lado, de cabeça baixa, olhos fundos, rosto pálido, mas não tinha mais raiva no semblante. Parecia cansado,
triste. O rapaz travou. O coração disparou. Mas dessa vez, não saiu correndo. Ficou ali, quieto. E então o Tônio falou. Disse que não conseguia ir embora, que algo prendia ele aqui, que sentia falta da amizade, da leveza de antes, e que depois que o amigo foi embora da cidade, ele mergulhou num vazio. Tentou preencher aquilo com coisas que não devia, com escuridão, com rituais, e foi ficando preso nisso. O rapaz ouviu tudo com um nó na garganta. Quis perguntar por que ele tinha escrito seu nome tantas vezes. E o Tônio respondeu que achava que, se o amigo voltasse, ele ia conseguir sair daquele buraco. Mas já era tarde. Quando percebeu o que tinha feito, já estava longe demais. Ele pediu ajuda. Mas não para voltar, para ir embora de vez. Disse que precisava de alguém que lembrasse dele com amor, com amizade. Que perdoasse ele pelas escolhas ruins. Que aceitasse que ele tinha se perdido, mas que não era má pessoa. Era só um menino machucado. O rapaz, com lágrimas nos olhos, segurou o rosário com mais força. Disse para ele que perdoava, que não guardava raiva, que ainda lembrava das tardes jogando bolinha de gude, das histórias inventadas, das brincadeiras de esconde-esconde. Disse que, para ele, o Tônio ainda era aquele menino risonho, e não a sombra que virou depois. Quando falou isso, sentiu um calor tomar o peito. E ao olhar para o lado, o banco estava vazio, mas o ar da igreja parecia mais leve, como se um peso tivesse sido tirado dali. Naquela noite, ele dormiu como não dormia há dias. Sem sonho ruim, sem voz no corredor, sem símbolo na parede. O quarto estava normal, silencioso. No outro dia, resolveu visitar a mãe do Tônio. Foi até a casa dela, bateu na porta e foi recebido com um abraço apertado. Ela olhou nos olhos dele e perguntou se tinha conseguido entender o que Tônio queria. Ele apenas assentiu e disse que ele finalmente tinha ido. Ela chorou baixinho, agradecida. Disse que aquela era a melhor notícia desde o enterro, que agora podia sentir que o filho estava em paz. Antes de ir embora, ele pediu para entrar no quarto do Tônio mais uma vez, e ali viu que os símbolos sumiram. As paredes estavam limpas, como se nunca tivessem sido rabiscadas. O altar não existia mais. Só uma foto emoldurada do Tônio pequeno, sorrindo com os 2 dentes da frente faltando. Era aquele o amigo que ele queria guardar na memória. Saiu da casa com o coração mais leve. Sabia que o dom dele, ou maldição, sei lá, de ver o que os outros não viam, ainda estaria com ele. Mas agora tinha entendido uma coisa importante. Nem todo espírito que aparece quer fazer mal. Às vezes, só quer ser ouvido, quer se despedir. E é isso, meu amigo. Desde então, ele segue a vida em silêncio. De vez em quando ainda vê umas coisas por aí. Mas aprendeu a não ter tanto medo. Reza por elas como a mãe pediu. E principalmente, guarda o Tônio num cantinho especial do coração. Porque tem laços que nem a morte consegue cortar. E aí, cabra, que achou dessa história? Já passou por algo parecido? Já viu coisa que ninguém viu? Deixa nos comentários, quero saber dos teus causos também. Se você curtiu essa prosa assombrada do Zeca Estrada, não esquece de seguir o canal e deixar aquele joinha para fortalecer. E assiste depois o último vídeo que postei aqui no canal. O Homem do Alpendre em São Bartolomeu, que também vai gelar tua espinha. Tá esperando o quê? Clica lá, vice?